Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje nós vamos iniciar aí o panorama bíblico após nós termos falado aí sobre a história da Bíblia, né, e a formação do cânon. Então agora nós vamos iniciar aí o panorama bíblico definitivamente aí. Vamos falar sobre o Antigo Testamento e o primeiro livro que nós vamos falar hoje é o livro do Gênesis, né, ou o livro de Gênesis. Então, para nós começarmos aí a entender um pouquinho, né, o Antigo Testamento aí é um conjunto de livros, né, de inspiração divina, e alguns livros também são livros de relatos, livros de história, livros que foram relatados. Nem todos os livros, nem todos os escritos, né, nem tudo aquilo que está no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, são livros proféticos ou que tem algo a ser revelado ou trazido para nós daquele texto. Muitos dos livros que estão ali, alguns dos livros que estão ali e muitos dos escritos que estão ali são inscritos para compor a história. Fazem parte, são verdadeiros, né? São relatos verdadeiros, mas que são parte da história da Bíblia, tá? Não contém ali algo a ser revelado, algo sobrenatural, algo trazido da parte de Deus para nós. Há muita sim inspiração, a Bíblia toda ela é inspirada por Deus, tá? A Bíblia Sagrada ela é de inspiração divina, sim, mas também contém a parte histórica, a parte de simples escritos para compor a história, para que nós venhamos a entendê-la da melhor forma. Nem todo texto que você for ler, né, do Antigo Testamento vai ter algo profético, algo a ser revelado ali. Alguns textos fazem parte apenas dos relatos, dos inscritos, para nós entendermos o contexto, como estava funcionando, as árvores genealógicas aí do Antigo Testamento, muita história dos reis, dos reinos, como as coisas aconteciam, né? Então algumas coisas são relatos que estavam ali e a maioria dos textos então contém aí uma revelação de Deus através dos escritos aí para nós, para a nossa vida, tá? Então vale acrescentar que todos os livros aí contêm a inspiração divina, mas alguns são apenas relatos e escritos para nós entendermos melhor o texto sagrado, tá? Então o Antigo Testamento ele contém aí 39 livros, né, que foram escritos, e ele contém também 929 capítulos, 23.145 versículos, tá bom? Algo muito interessante para nós compreendermos é que o Antigo Testamento e o Novo, eles se completam, eles se encaixam, né? Então o Antigo Testamento, ele aponta, ele reflete, ele leva-nos para o Novo Testamento, tá bom? Não há aí... hoje nós não vivemos mais o Antigo Testamento, não aplicamos mais as doutrinas, né, do Antigo Testamento, pois nós estamos debaixo da nova aliança. Então a aliança antiga, que é o Antigo Testamento, significa antiga aliança. Então a antiga aliança ela foi cumprida em Cristo e por Cristo. Toda a aliança, toda. Por isso que Jesus disse que ele não veio para abolir a antiga aliança, mas cumpri-la, porque tudo se cumpre nele. Tá? Toda aliança se cumpre nele. Ele é o Messias, o Cristo, aquele que foi lá profetizado já em Gênesis e se revelou aí no Novo Testamento e cumpriu toda a aliança. Então, para nós entendermos o Antigo Testamento, é muito importante nós também conhecermos e lermos o Novo Testamento, tá? Então, tu leia o Novo Testamento que tu vai conseguir entender o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele aponta para o Novo, e o Novo Testamento completa o Antigo, né? Tem uma frase muito legal que eu aprendi estudando, né, lendo, que diz assim: o Novo está contido no Antigo, o Antigo está explicando o Novo está latente no Antigo, e o Antigo está patente no Novo. Então é muito interessante nós entendermos aí que um está ligado ao outro, um completa o outro, tá? Então, o Antigo Testamento aí, ele traz uma revelação para nós aí, né? Ele nos traz aí o relato de mais ou menos 3.500 anos de história, tá? Ele foi relatado em 1.500 anos, tá? Por homens diferentes, mas
contém uma história de mais ou menos 3.500 anos. Só o livro de Gênesis contém 2.000 anos de história, só este livro aí de Gênesis. Então, os demais aí tem mais 1.000 anos, 1.000 e poucos anos de história, e ele foi inscrito em 1.500 anos, tá? Demorou-se 1.500 anos para se terminar o Antigo Testamento. Então isso é muito interessante, porque homens diferentes, em tempos diferentes, em épocas diferentes, escreveram este livro, tá? Os gêneros, tá? Literários do Antigo Testamento, leis, né? Estão incluídas as leis, as histórias, a poesia e a profecia, tá bom? Características marcantes também do Antigo Testamento é o teocentrismo. Então aqui nós entendemos que Deus é o centro do Antigo Testamento, é o centro da Bíblia toda, né? Mas no Antigo Testamento o teocentrismo é o centro de todas as coisas. Deus é o Criador, Deus é o Supremo Ser, Deus é o Senhor de todas as coisas, Criador do universo, dos céus, da terra, dos seres humanos, sustentador de tudo, tudo está em Deus, tá? Também uma característica do Antigo Testamento é o monoteísmo, né? Isso significa que todos, o povo judeu quanto os protestantes, acreditam em apenas um único Deus. Existe apenas um único Deus. Os católicos também têm essa crença em Deus, apesar de terem aí suas diferenças teológicas em relação aos santos e tudo mais, mas eles professam também a crença em Deus. Mas o judaísmo e o protestantismo têm a crença única em um único Deus. Não tem outros meios de se chegar até Deus a não ser através dele próprio, né, e de seu filho Jesus Cristo, né? O protestantismo e o judaísmo também creem num único Deus. Então o monoteísmo está presente no Antigo Testamento. Também nós temos uma outra característica aí de promessa e aliança. Então Deus faz promessa ao homem, faz várias promessas, faz aliança com o homem. Deus promete a salvação para o homem, né? A restauração entre a comunhão de Deus e o homem, faz promessa de não destruir o homem mais com água, né? Como ele fez uma aliança com Noé. Faz uma promessa também a Abraão, que dele viria uma grande nação, e o Messias, o Salvador, também viria da sua descendência. Então existe aí as promessas de Deus, e é muito interessante que Deus não quebra suas promessas. Deus não volta atrás naquilo que ele faz. Quem quebra as promessas é o homem quebra seus acordos, as suas alianças. Deus jamais quebra aquilo que ele falou e cumpriu tudo que disse até hoje, tá bom? Então também existe a característica de profecia, né? Existem muitas profecias no Antigo Testamento que falam da vinda do Messias, dos eventos futuros, daquilo que aconteceria com o povo de Israel, daquilo que aconteceria com a humanidade também ao fim dos tempos, também está exposto aí, né? Existe uma matéria, né, chamada escatologia, né, para quem estuda, né, teologia, tem essa matéria chamada escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim, né? E aí você vai estudar aí sobre os eventos que irão acontecer com o fim do mundo, né, com a vinda de Jesus Cristo. Também nós encontramos aí promessas e esperanças no Antigo Testamento, tá? A promessa de um descendente de Abraão que abençoaria todas as nações, a escolha de Israel como um povo especial de Deus, a promessa de uma terra para o povo de Israel, a promessa de um rei eterno da linhagem de Davi, a promessa de um Messias que traria salvação e justiça ao mundo. Tá? Então existe também essas promessas aí, né, no Antigo Testamento. Encontramos também histórias inspiradoras aí que nos fazem nos inspirar, né, nos motiva a ter um relacionamento com Deus e acreditar naquilo que ele fala. Então existe a criação e a queda do homem, a criação e a queda do mundo e a queda do homem. A criação do mundo é algo fantástico, né? É algo realmente aí de a gente ficar abismado, né? Com tudo aquilo que Deus criou, com tudo aquilo que Deus fez. Então Deus cria o mundo, cria o homem, a queda do homem também, a história de Abraão e sua fé inabalável, o êxodo do Egito e a libertação do povo de Israel, a perseguição pelo deserto e a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, a monarquia israelita e o reinado de Davi e Salomão,
a divisão do reino e exílio do povo de Israel, o retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém. Isso tudo está no Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, então, ele é rico em depósito de fé, história e sabedoria que continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as culturas e credos. Através de suas histórias, leis e profecias, o Antigo Testamento nos convida a conhecer a Deus, a compreender nossa relação com Ele e viver uma vida de fé, esperança e amor. Então, o Antigo Testamento ele nos traz uma reflexão e uma esperança que há jeito para a humanidade. Há salvação para a humanidade através de Cristo Jesus. Então, os primeiros 5 livros aí do Antigo Testamento são conhecidos aí no meio teológico, né, no meio cristão, como o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Esses 5 livros aí contam a história da criação da humanidade e a história da formação do povo e da nação de Israel. 5 primeiros livros conhecidos aí no judaísmo, né? O judeu até hoje ele pratica o que está escrito aqui no Pentateuco, que é a Torá, né, do povo judeu. Então isso é muito interessante para nós, porque faz parte também do nosso conhecimento para nós entendermos onde vem a nossa fé, tá bom? Então o livro de Gênesis aí, ele vai contar mais ou menos aí 2000 anos de história, e a tradição nos diz que quem foi o escritor do livro de Gênesis foi Moisés. Então Moisés, segundo a tradição, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então o nome Gênesis ele significa origem ou princípio, né? Princípio das coisas, ou origem das coisas, tá bom? Quais são os conteúdos aí que estão dentro do livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis ele se divide em 5 grandes seções: a criação de tudo e do homem, Adão e Eva, a história da humanidade e a queda do homem, Noé e o dilúvio, a destruição do mundo e a reconstrução novamente, Torre de Babel, que foi quando o homem tentou construir algo para se aproximar de Deus. Deus então faz com que eles se confundam nos seus idiomas, né? E se espalhem pelo mundo, porque não era isso que Deus queria que eles fizessem para se aproximar dele, construir uma torre, né? E também tem a história dos patriarcas aí, né? Então nós vamos ver aí a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé e muitos outros que aparecem aqui na história. E termina aí no capítulo 50 com a história de José, tá bom? Os temas centrais aí do livro: criação e soberania divina, tá? A origem da humanidade, fé e obediência, promessa e redenção, tá bom? Os grandes acontecimentos. Grandes acontecimentos aí são pelo menos 7 grandes acontecimentos que nós temos no Antigo Testamento: a criação de tudo, o dilúvio, a destruição de tudo, a Torre de Babel, Ur dos Caldeus, né, onde aparece Abraão, o chamado de Abraão e a história de José sendo vendido e também sendo levado a governador. A história de Abraão e a sua descendência, de Abraão até José, ela simboliza algo muito interessante para nós aí. Quando nós chegarmos na história deles aí, nós vamos relatar sobre isso. Tem uma história muito interessante, algo muito interessante representado na história desses homens. Então nós vamos encontrar também a formação aí da primeira nação, né? Adão e Eva, né, que foram criados por Deus, e aí eles tiveram aí filhos, e os 3 deles estão relatados na Bíblia Sagrada: Caim, Abel e Sete. Caim forma a descendência ímpia, né, que a Bíblia chama de filhos do diabo, né? Que a descendência ímpia, Caim mata o seu irmão Abel. De Abel não tem descendência, então depois Adão e Eva têm outro filho chamado Sete, e da descendência de Sete vem a descendência aí dos filhos de Deus, né? Então Caim tem a descendência ímpia e Sete tem a descendência justa, tá? Os descendentes de Caim: Enoque, Irade, Meujael, Metzuel e Lameque. Os descendentes de Sete: Enos, Quenã, Maalel, Jared, Enoque, Matusalém e Noé, tá bom? Então nós vamos estar adentrando aí no próximo vídeo ao capítulo 1 de Gênesis, para nós começarmos aí
a esmiuçar um pouquinho o livro, né? E vamos passear por alguns capítulos e vamos entendendo a história de maneira mais profunda. Então esse é um resumo geral do Antigo Testamento, um resumo aí de como está dividido o livro de Gênesis, quais são as histórias que eles contam, o que tem ali dentro, né, para nós aprendermos. E o livro de Gênesis é um livro muito bom, é um livro espetacular de se ler. Você que gosta de aprender, né, sobre isso, então aprender aí sobre a criação de todas as coisas, sobre a formação da humanidade, das primeiras nações, da primeira linhagem, né, vinda aí de Caim, né, a linhagem Má, e depois a primeira linhagem de pessoas justas, né, vinda aí de Sete. Então isso é muito legal, porque faz-nos entender a história do mundo e como tudo aconteceu e como chegamos aí nos dias que nós vivemos hoje. A Bíblia é um livro espetacular que merece um destaque especial. Não é à toa que hoje existe aí 6 bilhões, né, de cópias vendidas pelo mundo, e hoje aí nós temos acesso a todos os tipos de Bíblia, a todas as formas para poder lermos a Bíblia. Nós devemos sim gastar o nosso tempo, porque nós não perdemos tempo lendo a Bíblia, nós ganhamos muita coisa lendo a palavra de Deus e aprendendo, tendo conhecimento, aprendendo sobre a história, sobre ciência, sobre física, sobre química, sobre tudo que você imaginar hoje que existe no mundo. A base de tudo, as nossas leis, as nossas constituições, né, do mundo todo, dos países, todas elas são baseadas na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te aguardo aí no próximo vídeo. Você que gosta desse tipo de conteúdo, você que quer cada dia mais aprender sobre a Bíblia Sagrada, te convido a deixar aí o seu like, a se inscrever no nosso canal, comentar aí, compartilhar também o nosso vídeo, tá bom? No link da descrição aí do vídeo, nós temos também os materiais e os cursos teológicos, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.